Hora de conversar com o Guto Graça sobre a vacina chinesa, a vacina do Dória. É assim que muita gente se referiu à polêmica nas redes sociais, no Twitter e tudo mais. Ô Guto, conta pra gente como é que foi esse rebuliço até a decisão do presidente Bolsonaro de não fazer mais a compra. Bom dia pra você, Guto. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom Opa. dia, audiência. Olha, vamos lá. Primeiro, como a gente fala, nada é bem ao acaso, né? Tem toda uma entrada. O assunto vacina, ele, 48 horas antes do presidente se pronunciar, 48 horas antes, o assunto já bombava de uma forma que tudo que se dizia sobre o coronavírus, Barão, 65% girava em torno de vacina, ok? Aí, vamos lá. Sendo que você, quando o assunto, ainda sem o presidente, tá? Ele bombava nas redes os termos vacina chinesa e vacina do Dória. A velocidade que o presidente teve de responder esse momento que estava das redes e se pronunciar eleva hoje o assunto vacina dentro do tema coronavírus, envolve 89% de todo o volume de redes. Só não chegou assim 90% porque não era para arredondar. Mas assim, foi um absurdo que tudo que se discuta hoje e se debata e tem engajamento de redes gira em torno da vacina. Ou seja, novamente, o presidente Bolsonaro assume um controle da pauta, pegando termos que já circulavam na rede de noite, Barão. Ou seja, repito, saiu um assunto que dentro de uma pauta estava com 65%, com a entrada do debate dele é quase 90%. Pois é, exatamente. Agora, Guto, tem muita gente que diz que o Bolsonaro acabou mudando de opinião por causa justamente dessa pressão, digamos assim, da sua base nas redes sociais. Então, é comprovado isso, né? Ou seja, a pressão foi muito forte. Que a pressão foi forte, assim, antes mesmo do tweet do presidente, eu já tinha conversado com um colunista do Rio Nacional, o Andreasa, vamos ficar presos nesse assunto provavelmente por uma semana, porque olha o volume do assunto vacina do Dória e vacina chinesa nas redes. Era uma coisa assim que pipocava demais, Barão, pipocava demais. E o que a gente tem que analisar também sobre comportamento, Barão? 60% dos engajamentos, eles comemoravam como se comemora a espera de qualquer vacina, né? Antes da entrada do presidente, 20% só que reclamava da vacina chinesa, ou do Dória, ou do Butantan, ou a vacina para o Covid, a vacina com vírus inativo. Escolha a vacina que ainda não foi aprovada pela Anvisa. Por sinal, a lembrança da Anvisa, Barão, no assunto Covid e vacina, era inferior a 1%. Que uma vacina só vale quando a Anvisa libera. Ou seja, a gente começa a debater tweet e fala de político e esquece, às vezes, o principal. Mas, enfim, um comportamento, Barão, que a gente tem que entender, até para ser ilustrativo e explicar. Por exemplo, muita gente da bolha de oposição pegou o comportamento do Bolsonaro em relação à cloriquina e comparou que ele era favorável à cloriquina e era contra a vacina. Novamente, qual é o erro? Procura-se julgar comportamento de Bolsonaro e não buscar o convencimento do cidadão comum. E vou lhe explicar por quê. Eu, que sou um cara totalmente favorável, ciência, que quero entrar na fila dessa vacina, não tenha dúvida, eu tenho a obrigação de entender o homem comum que quando você compara uma vacina em teste, ok? Uma vacina de um vírus que a gente conhece pouco, com a recomendação de um remédio que, por mais que seja, que possa causar algum problema individual numa pessoa, ou que possa não ter efeito, acaba que um remédio de mais de 40 anos, ou seja, você chega a tentar impor que o problema é o comportamento do Bolsonaro, é não entender que é normal que o homem comum, Barão, ache que uma cloriquina seja menos arriscada que uma vacina. Ou seja, novamente, acaba que numa vontade de atacar o Bolsonaro,
se esquece de tentar buscar o quê? Convencer o cidadão de coisas que é do certo ou do errado. Ponto. Isso foi um comportamento que pulou demais ontem nas redes, sobretudo de oposição ao Bolsonaro, o Barão. Uhum. Guto, agora você estava falando sobre a duração dessas discussões, né? Será que a gente pode imaginar essa duração de uma semana? Porque houve derivação de temas, né? A partir desses termos que você citou, né? Vacina do Dória, vacina chinesa. A discussão enveredou agora para a obrigatoriedade ou não da vacinação, né? E aí, então, isso vai dar mais fôlego ainda para essa discussão nas redes, não? Carla, extremamente bem lembrado, porque foi o assunto que teve o crescimento vertical, foi obrigatoriedade de redes. Nas redes foi a obrigatoriedade de vacina. Uhum. Desde gente trazendo exemplo internacional, você começou a ter engajamento, sobretudo na obrigatoriedade de vacina, de pessoas, digamos assim, que não são de bolhas políticas de primeira ordem. Note, a obrigatoriedade da vacina trouxe um novo tipo de público para esse tipo de debate. Não achem só quando a pessoa quer rotular, que quando alguém estiver discutindo a obrigatoriedade dessa vacina, é só, um bolsominion. Não. O assunto deu uma explodida, essa obrigatoriedade de vacina, saindo um pouco de bolha primária. Repito, não é a vacina A ou a vacina B. Estamos falando de um segundo comportamento derivativo, ainda dentro do coronavírus, mas, como a gente vê, é uma pauta que se desdobra. Então, a obrigatoriedade de vacina, o crescimento foi tão vertiginoso que você pode ter certeza do seguinte, exemplo, hoje ele envolve, que recebi, 18% do tema Covid, hoje, fechado agora, 9 horas da manhã, ele envolve 18% do tema Covid, obrigatoriedade de vacina. E com isso, Carla, infelizmente, traz a reboque uma pauta muito nociva para a sociedade, e isso não é opinativo, isso é uma questão de ciência, que é a pauta do antivacina. Exemplo, nas últimas 72 horas, pautas antivacinas que a gente rastreia tiveram um crescimento de 5%. Isso é o que assusta muito mais do que talvez um coronavírus. Por Deus do céu! A gente a gente voltar no tempo 100 anos de precisar de um novo sanitarista fazendo uma revolta da vacina, para obrigar a vacina, eu começo a achar que a gente não pode voltar tanto no tempo para querer avançar no futuro. Vai ficar difícil. Eu sei que o Guto analisa aqui comportamento, dados, informações, né, a partir do que entra nas redes, mas, Guto, você tem alguma dica prática, talvez de segurança, talvez de boas maneiras, para quem administra mais de uma conta, por exemplo, no Twitter, para não se atrapalhar, entrar numa outra conta e postar informação nem sempre desejada? Olha, eu já aconteceu com você? Não, porque eu só uso uma. Olha, aí eu vou dar aqui falando dicas de segurança. Primeiro, o telefone que eu uso, número, em geral, não é o que eu uso, o WhatsApp e outras formas de ligação, por mais que eu espelhe o número, eu não uso. São coisas distintas. É paranoia, sim. Mas antes mesmo do Mark Zuckerberg aparecer com a câmera fechada, eu já tinha um post-it na câmera e anoto muita coisa em Moleskine, ao invés de anotar em telefones nesse sentido. Mas assim, a dica que eu posso dar é: só tenha uma conta por aparelho, sobretudo se você tiver mais de 15 anos, porque assim, é um mundo diferente. Eu vejo porque eu tenho uma filha de 6 anos que administra umas brincadeiras lá e ela tem uma velocidade no pad que eu não consigo acompanhar de troca. Então, eu que já me considero nas portas da terceira idade, apesar de ser nativo digital de entrada assim, a reboque, né? Não consigo acompanhar essa coisa de 2, 3 contas no mesmo telefone. Eu admiro, ou no mesmo aparelho, eu admiro quem consiga administrar se não for um profissional, Carla. Tá vendo, Barão? Cuidado, hein? Tem que aprender, viu? Não é tão simples, não. Pra muita gente não é tão simples, se você tem mais de 15 anos e se você não comanda um país ou não tem, dentre as suas contas, a conta do presidente da República, né, Guto? É sempre bom fazer essa ressalva. É claro que a cara tá brincando. Para quem não acompanhou nas últimas horas, o vereador, né, Carlos Bolsonaro, que mal fica no Rio de Janeiro, postou na conta do pai, né? Foi no Facebook, não foi, Carlinha? Não, foi no Twitter mesmo. No Twitter, né? Naquela coisa de trocar a conta, ele se atrapalhou.
se atrapalhou e falou que eu sou vereador do Rio de Janeiro na conta do presidente da República, né? Para quem tinha dúvida de quem mexia na conta de quem, aí fica muito claro como é que funciona esse processo. Mas, O Guto deu uma mas boa dica, Barão, assim, desculpa, eu até falando, é papo que ouvinte interage muito com a gente, tem um ouvinte do Rio de Janeiro que liga assim e falou, Guto, quem que você acha que administra a conta do Bolsonaro? Eu ontem, inclusive, pela resposta rápida do negócio da vacina, eu falei, pela velocidade, pelo conhecimento do assunto, desculpa, eu falei, deve ser o Carlos, ainda falei brincando, por Deus do céu, que ontem falei isso brincando com um ouvinte que me ligou, pela velocidade. Barão, o assunto explodia nas redes de apoio de uma forma, o vacina do Dória, vacina chinesa, e não vou tomar, que a velocidade de resposta é de alguém que está muito plugado. Eu fico plugado nisso porque trabalho com isso. Agora, tiraram aí novamente, o Guto passando o pano elogiando. Eu tenho que elogiar que da forma profissional, a velocidade e de controle da pauta, não se trata de aprovar ou não, mas olhando tecnicamente, foi uma aula que foi dada. Assim, a velocidade que o assunto, que ele tomou a pauta de uma vacina lançada por um possível opositor da candidatura de presidência, foi uma coisa assim que louvável a forma, digamos, técnica. Não estou julgando ética ou nem julgando padrão. Julgo o comportamento de redes sociais. O comportamento ético, o comportamento moral, quem coloque o voto na urna que faça o julgamento. Gente, nós somos conectados, né? Então, certamente, imagino que o Guto também tenha visto aquele vídeo que bombou do aniversário da menina de 3 anos da Maria Eduarda, que estava ali cantando os parabéns. A Maria Antônia, de 6 anos, irmãzinha dela, estava do lado do bolo ali, emburrada. Na hora, terminaram os parabéns, Maria Antônia foi lá e soprou a velhinha na frente da Maria Eduarda. A Maria Eduarda foi e puxou o cabelo, aquela coisa, armou o maior barraco. Maria Antônia conserta o cabelinho e dá um sorriso. Teve ouvinte que mandou mais cedo mensagem pelo Twitter, Guto, sugerindo que a gente poderia substituir as carinhas por Dória e Bolsonaro nessa situação aí. Uma aparecendo, a outra não quer que apareça, vai, puxa o cabelo e vai ali aquele barraco, não deixa a outra se divertir e quer roubar a cena. É isso aí, o Thiago colocou na nossa live aqui. Esse vídeo é muito bom, né? Mas, Carla e Barão, agora, falando uma análise técnica, olhando aqui, para quem está vendo com vídeo, está vendo a briga das minas. Fazendo uma análise técnica de Bolsonaro e Dória como figuras públicas, é técnica. São dois caras midiáticos que buscam cada um uma forma de um protagonismo. O Dória, quando senta em qualquer, digamos assim, coletiva, ele parece um mestre de cerimônia. Ele domina aquela forma, aquela forma presencial, que, do outro lado, tem o Bolsonaro, que domina uma outra parte, que é a forma da rede social, a forma, digamos assim, mais, como o pessoal chama, mais tosco, ou mais simples, ou mais truculento. São dois comunicadores dentro da política. A gente tem que olhar eles dessa forma, sobretudo que o Bolsonaro é um digital influencer da forma que a gente vê um assunto que estava em 65 e sobe para 90, logo após um tweet dele, um volume, a gente não tem como não considerar e não analisá-lo também desta forma. Talvez, às vezes, o nosso erro é só querer olhar o político como político numa rede e não buscar olhar o político como influenciador, como esse comportamento está influenciando, inclusive, o eleitor. O Guto volta na próxima semana conversando com a gente, traduzindo um pouco das redes e explicando esses confrontos, seja governador de São Paulo com o presidente da República, seja das duas irmãs. Um abração, Guto, até semana que vem. Abração até semana. Explicando, eu não sei. Tentando, a gente busca. Beijo, Beijo, Guto.